Olá pessoal, aqui é o professor Dionei hoje que está aqui com vocês e eu gravei na verdade essa videoaula para a gente resolver juntos as questões referente a atividades para a sala do livro de vocês do assunto de polígono, certo? Da frente de geometria. São 5 questões que vai se referir principalmente à ideia de ângulos internos de um polígono, né, diagonais e polígonos inscritos a uma circunferência, certo? Vamos começar então, gente? Vamos começar direto pela primeira questão que nós temos, que é essa questão aqui, ó. É uma questão bastante simples, inclusive. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Isso todo mundo já sabe, né? Triângulo, sempre temos que a soma dos ângulos é 180. Agora a questão pede qual que seria a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono. Gente, 180 graus vai valer para o triângulo, ok? Para os demais polígonos, existe uma fórmula que a gente usa para determinar a soma destes ângulos. E a fórmula é essa daqui, ó. S é igual a n menos 2 vezes 180. E o que significa o S? O S, gente, é a soma das medidas dos ângulos internos do polígono em questão que nós queremos calcular, certo? E o N vai representar o número de lados que tem esse polígono. Então, se nós queremos calcular a soma dos ângulos, né, de um hexágono é um polígono que tem 6 lados, concordam comigo? Então, nesta nossa fórmula aqui, basta que nós façamos a substituição do n por 6. Tudo bem? Então, eu vou pegar, vai ficar S é igual a 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2 é 4, então temos 4 vezes 180, o que resulta, então, por sua vez, 720 graus. Gente, só isso é a primeira questão, é simplesmente aplicar essa fórmula da soma dos ângulos internos de um polígono, ok? 720 graus, letra D, a resposta da questão 1. Tudo bem? Vamos então, gente, para a questão 2. A questão fala o seguinte, ó. Observe a figura a seguir. Na figura, as retas R e S são paralelas. A soma das medidas dos ângulos indicados na figura é de quanto? Gente, então primeiro vamos entender o que está sendo dito. R e S são essa reta aqui e esta reta aqui embaixo. Elas são paralelas, concordam? E a questão está querendo saber qual é a soma dos ângulos indicados. Alfa mais beta mais gama mais delta, certo? Então, primeiro de tudo, o que a gente vai analisar nessa figura? Isso daqui ainda não é um polígono fechado, né? Ele não está fechado aqui, mas a gente pode construir uma reta, gente, nesse polígono aqui, um segmento de reta, de modo que eu faça uma figura fechada agora, certo? Eu poderia deixar esse segmento de reta aqui, quanto aqui no final, tanto faz, mas não vai mudar os ângulos internos, certo? Quando a gente coloca essa reta aqui, gente, ela vai ser perpendicular tanto à reta R quanto à reta S, certo? Afinal de contas, elas são paralelas entre si. Então, tanto aqui na parte de cima quanto na parte de baixo, acaba havendo dois ângulos de 90 graus. 90 graus em cima, 90 graus embaixo. E o que a gente vai ter que usar para resolver isso daqui, gente? Agora, a figura que acaba surgindo aqui para nós, se a gente contar os lados, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um hexágono, certo? E a gente viu antes, acabamos de fazer na questão anterior, que a soma dos ângulos internos de um hexágono é de quanto? É de 720 graus. Caso nós não tivéssemos feito aquela conta anterior, nós primeiro teríamos que calcular qual é a soma dos ângulos desse polígono para podermos ter esse valor aqui, ó, 720 graus. Por quê? Porque agora a gente consegue montar uma equação, afinal de contas, alfa, beta, gama, delta, 90 e 90, todos esses valores somados têm que fechar em 720 graus. Só que a questão quer saber o quê? A gente não vai conseguir calcular individualmente quanto que vale o alfa, quanto que vale o beta e assim por diante. A questão pede a soma dos ângulos indicados. Então, a soma destes 4 ângulos que nós temos aqui. Tudo bem? A gente vai juntar, então, 90 com 90.
o que vai resultar em 180. Então, nós temos que alfa, beta, y, gama, gama não, é alfa, beta, gama e delta, 180 mais 180 é igual a 720, tudo bem? Então, 180 eu vou subtrair no outro lado da igualdade, então nós ficamos que alfa, beta, gama e delta juntos, somados, vai ser equivalente a 720 menos 180. Subtraindo esses dois números, nós temos, então, 540 graus. Gente, esta, então, seria a resposta da questão de número 2. 540 graus, ok? Mais uma questão resolvida. Vocês viram, então, que essas duas primeiras questões foram tranquilas, né? Não tinha muito segredo nisso daqui. Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Questão 3, gente. Em um polígono regular A, B, C, D e E, o número de diagonais é 5/2 do número de lados. Determine a medida do ângulo agudo formado pelas mediatrizes dos lados AB e CD. Gente, temos um polígono regular, ok? A, B, C, D, E, 3 pontinhos. Isso implica que nós, inicialmente, não sabemos quantos lados tem esse polígono, tudo bem? O que a questão está querendo calcular é o ângulo agudo formado pelas mediatrizes dos lados AB e CD. Tudo bem? O ângulo formado pelas mediatrizes. Então, eu vou trazer uma figura aqui para nós que ela vai ilustrar mais ou menos o que nós estamos calculando. Antes disso, vamos só relembrar o conceito de mediatriz, certo? Então, ó, mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio deste segmento, ok? Então, mediatriz é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio deste segmento. Então, dê uma olhadinha no desenho que nós temos aqui, tudo bem? Nós temos os lados AB, BC, CD e DE. São os lados que nós temos aqui no começo desse polígono. Como a gente não sabe exatamente quantos lados esse polígono tem, a gente vai deixar assim, mas não necessariamente essas medidas estão corretas nesse formato, certo? Mas a gente representou esses lados. Percebam aqui um pouquinho, ó, nós temos aqui o lado AB, ok? Nesse lado AB foi criada uma mediatriz. Então vamos relembrar, é uma reta perpendicular. Então essa mediatriz aqui forma 90 graus com o segmento AB. E ela está passando pelo ponto médio. Então aqui, ó, nesse pontinho aqui, gente, é exatamente o centro do segmento AB. Então ela forma 90 graus passando pelo ponto médio. Fizemos a mesma mediatriz, só que referente ao lado CD, que é este lado aqui, então também criamos a mediatriz, certo? A questão quer saber a medida do ângulo agudo formado por essas mediatrizes. Só que vem o seguinte, para formar essa mediatriz, a gente tem que prolongá-las as duas, certo? E elas vão se encontrar nesse ponto. Esse ponto, na verdade, seria o centro geométrico do polígono, que é, na verdade, o centro de uma circunferência que contém este polígono, na prática. Então, a questão está querendo calcular quanto que mede este ângulo alfa que nós temos aqui embaixo, certo? Esse ângulo, nesse caso aqui. Gente, para nós calcularmos esse ângulo alfa, a gente vai ter que partir do que nós temos nessa questão, certo? E o que nós sabemos? O número de diagonais é 5/2 do número de lados. Então, vamos imaginar o seguinte. A partir disso, a gente consegue calcular que o número de diagonais do polígono é 5/2 vezes a quantidade de lados que tem este polígono, ok? A quantidade de lados nós ainda não sabemos, mas a quantidade de diagonais, existe uma fórmula que nos dá ela. Vocês já devem conhecê-la também. O número de diagonais de um polígono, gente, é isso daqui, ó. N vezes N menos 3 dividido por 2. N, de novo, é o número de lados deste polígono. Então, se D é isso daqui, e aqui em cima também foi dito que D é equivalente a 5/2 do número de lados, nós podemos igualar essas duas equações. Afinal de contas, elas são iguais a D. Quando nós igualamos essas duas equações, nós criamos isso daqui, ó. 5/2 vezes N é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2.
Como os dois lados estão sendo divididos por 2, gente, a gente pode cortar esse 2, podemos cancelá-lo. Então, ficaria apenas 5n é igual a n vezes n menos 3. Aqui dá para resolver isso de algumas formas, gente. Eu só quero mostrar também que isso é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque no momento que a gente faz a distributiva aqui do n vezes n e n vezes menos 3, nós vamos ficar com n ao quadrado menos 3n, o que gera, então, por sua vez, uma equação do segundo grau, ok? Gente, isolando essa equação para igualá-la a zero, nós ficamos com isso daqui, ó, n ao quadrado menos 3n menos 5n igual a zero, certo? 3n e 5n negativos são termos semelhantes que nós conseguimos juntá-los apenas em 8n negativo. E aí temos uma equação de segundo grau, onde você pode aplicar Bhaskara, certo? O A seria 1, o B seria 8 negativo e o C seria 0. Ou, como ela é uma equação incompleta, a gente consegue resolver ela fatorando esse termo, colocando o n em evidência. Ficaria mais ou menos assim, ó, n vezes, abre parênteses, n menos 8. Por quê? Quando eu faço a distributiva, eu tenho que retornar para o que eu tinha novamente. Então, quando eu faço n vezes n, n ao quadrado. N vezes 8 negativo, 8n. Então, nós temos esta equação. E, gente, quando nós temos uma equação, um produto, né? E esse produto é igual a zero, dois números multiplicados são iguais a zero quando o quê? Quando um deles for zero. Então, nós vamos partir do pressuposto que ou a primeira equação é igual a zero, a primeira equação é n. Então, ou n vai ser igual a zero, ou n menos 8 será igual a zero. Um dos dois terá que ser igual a zero, certo? N menos 8 igual a zero nos permite chegar, então, e afirmar que n pode ser igual a 8. Então, esta equação quadrática aqui em cima tem como raízes n igual a zero e n igual a 8 positivo. Como esse n representa o número de lados do polígono, ele não pode ser zero, concordam comigo? Então, só pode ser 8. Então, nós temos aqui um polígono de 8 lados, um octógono. Tudo bem? Gente, então já descobrimos que esse nosso polígono possui 8 lados. Vamos continuar aqui? Então, limpando aqui um pouco nossa área de trabalho, sabemos que ele é um polígono de 8 lados, certo? O que a gente consegue calcular com um polígono de 8 lados? A gente consegue calcular qual que seria a soma dos ângulos internos desse polígono de 8 lados. Então, vamos pegar aquela nossa fórmula da soma dos ângulos internos, que nós vimos antes, e vamos substituir o n por 8, certo? Quando a gente substitui o n por 8, 8 menos 2 é 6, vezes 180, resulta em 1080 graus. Gente, 1080 graus é a soma dos ângulos internos do octógono. Então, seria aqui, ó, esse i, mais esse cara aqui, mais esse ângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Então, quando a gente somar todos os ângulos desse polígono, a soma deles tem que dar 180 graus, certo? Mas para que essa informação é importante? Gente, essa informação é importantíssima. Por quê? Porque a partir da soma do total, da soma dos ângulos, a gente consegue calcular quanto que vale cada ângulo desse polígono regular. No caso, quanto que vale esse ângulo I que está aqui. Por quê? Em um polígono regular, os ângulos internos têm a mesma medida. Todos eles vão ter o mesmo valor. Então, se a soma deles, gente, é 1080 graus, nós vamos ter um polígono de 8 lados, certo? Um polígono de 8 lados tem quantos ângulos internos? 8. Então, cada ângulo do nosso polígono vai ter quantos graus? 1080 dividido por 8. Assim, nós temos que o ângulo I vale 135 graus. Esse carinha aqui, ó, o ângulo interior a cada polígono desse vai corresponder, no caso, a 135 graus. E agora, a gente pode pensar o seguinte. Sabemos que esse I vale 135, este I vale 135, esse cara aqui vale 90 graus, esse cara aqui vale 90 graus, e o alfa é o que a gente quer calcular, certo? Então, a gente consegue agora calcular e ver aqui dentro um outro polígono. Pensem comigo só, o que está acontecendo? Esse polígono aqui, ó, ele acaba sendo um pentágono, concordam comigo? Por quê? Ele tem
um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados. Então, nós sabemos o seguinte, que 90 graus, que é esse cara, mais I, mais 90, mais alfa, tem que ser igual à soma dos ângulos de um pentágono. O I a gente sabe que vale 135 graus, certo? Então dá para substituir aqui também. O que a gente tem que saber é quanto que vale a soma dos ângulos internos de um pentágono. Então, de novo, vamos lá para a nossa fórmula, só que eu vou substituir o N por 5 agora. 5 menos 2 é 3, vezes 180, 540 graus. Pessoal, então a soma dos ângulos de um pentágono é 540 graus. Então eu vou pegar esta expressão aqui de cima e vou igualá-la a 540 graus. Além disso, aonde tem I, eu posso substituir por 135 graus. Então nós ficamos com toda essa expressão aqui. Somando esses 4 valores, nós ficamos com 450 mais alfa igual a 540. Tudo bem? Para isolar o alfa, 540 menos 450, temos então que alfa vale 90 graus. E, gente, está resolvido a nossa questão também, ok? Calculamos este ângulo de 90 graus. E resolvemos a questão 3. Essa daqui já era uma questão um pouco mais difícil, né? A gente já tinha mais processos aqui para trabalhar. Ela já misturava as diagonais de um polígono, bem como a soma dos ângulos internos. Mas não são contas difíceis, certo, gente? Vamos avançar para a questão 4. A questão 4 ela vai trabalhar com polígonos inscritos, que são polígonos, que são, né, figuras geométricas dentro de um círculo, ok, gente? Dentro de uma circunferência. Então, vamos analisar o enunciado da questão. Um designer gráfico criou um logotipo para uma empresa, no qual consta um triângulo equilátero, lembrando, triângulo equilátero, triângulo com 3 lados iguais, um quadrado, 4 lados iguais, e um hexágono regular, hexágono, 6 lados de mesmo tamanho, certo? Inscritos em uma circunferência de raio 12 centímetros. Então, nós sabemos que o raio dessa circunferência mede 12, galera. Determine as medidas do lado e da apótema de cada um desses polígonos. Gente, vamos trabalhar com cada polígono separadamente nessa questão, que vai ficar mais fácil. Então, vamos começar por esse aqui de trás. Vamos começar pelo hexágono. Vamos pegar só a circunferência com o hexágono dentro dela. Então, coloquei aqui uma imagem para a gente perceber alguma coisa. Ó, nós temos um hexágono regular inscrito numa circunferência, tudo bem? Gente, a primeira coisa que vocês têm que se ligar, sempre que fala em hexágono regular, lembrem-se disso daqui. Ó. Um hexágono regular ele é composto por 6 triângulos equiláteros, ok? 6 triângulos de lados de mesma medida. Então, ó, vocês podem perceber, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, aqui nós temos o lado do hexágono, certo? Aqui nós temos o raio da circunferência, porque se você olhar o centro da circunferência até a extremidade dela, tudo bem? Aqui nós temos o raio, e esse segmento em vermelho é o que nós chamamos de apótema. O apótema, gente, ele é um segmento de reta, que ele parte do centro geométrico da figura, e ele vai em direção a um dos seus lados, e nesse lado tem que formar 90 graus com o lado. Então, aqui estaria o nosso apótema, certo? Então, nós temos o A, apótema, R, o raio, e o L, o lado do hexágono, o lado do nosso polígono. Tudo bem? O que a gente vai usar? Se o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, gente, significa o quê? Que esse lado aqui, que é a base do nosso triângulo, vai ser igual a esse segmento aqui, que será igual a esse segmento aqui. Como esse segmento aqui lateral do triângulo é o raio, ele vai ser igual à base, que é o lado do nosso hexágono. Por ser um triângulo equilátero, então a gente conclui que L é igual a R. O lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Como nós sabemos o raio da circunferência, o raio vale 2, significa que o lado do hexágono vale 12 também. Tudo bem? Então, já calculamos a primeira coisa dessa questão, que era o lado do hexágono. A próxima etapa é nós calcularmos o
apótema. Gente, o que é o apótema aqui? O apótema, na verdade, nada mais é do que a altura desse triângulo equilátero. Concordam comigo? Nós temos esse triângulo, a altura forma 90 graus. Então, o apótema é igual à altura do triângulo equilátero. Então, podemos escrever o seguinte: apótema é igual ao lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero, o que vai constituir ao apótema deste triângulo. O lado do triângulo, gente, é quanto? É o mesmo valor do raio. A gente viu que é 12, correto? Então, esse ladinho aqui embaixo vale 12. Então, para eu calcular o apótema, nós vamos ter o quê? 12 vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. 12 dividido por 2, podemos escrever como 6 raiz de 3 centímetros. Gente, então calculamos para o hexágono. O lado do hexágono vale 12 centímetros e o seu apótema vale 6 raiz de 3 centímetros. Fechou? Podemos partir para a próxima figura? Na próxima figura, gente, é um quadrado inscrito numa circunferência. Então, já desenhei aqui o quadrado. Percebam agora o seguinte: L é o lado do quadrado, tudo bem? Temos aqui o L maior. Esse A, gente, é o apótema da nossa figura, tudo bem? O apótema, então, é o centro do quadrado até um dos seus lados, formando 90 graus. E aqui, essa pequena diagonal aqui é o raio da circunferência, tudo bem? É o nosso raio. E, gente, o que nós temos que calcular aqui? O lado e o apótema, certo? Lado e apótema. Uma coisinha, se aqui nós temos o raio da circunferência, se nós complementarmos aqui, nós vamos ter uma outra medida de raio, certo? E essa medida do raio, ela vai constituir o quê? A diagonal do quadrado. Então, vamos pensar o seguinte: se eu coloco esse raio aqui, eu tenho R aqui embaixo e eu tenho R aqui em cima. Então, a diagonal do quadrado nada mais é do que o diâmetro da circunferência, gente. Se a diagonal do quadrado é o diâmetro, eu posso escrever que D é igual a 2R's. D sendo a diagonal do quadrado, tudo bem? 2R's, 2 vezes o raio da circunferência. E vocês acham que já sabem também que a diagonal de um quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente sabe que é L vezes a raiz quadrada de 2. E como foi informado para nós que o raio da circunferência é 12 centímetros, eu posso escrever L vezes raiz de 2 igual a 2 vezes 12. Assim, L vai ser L vezes raiz quadrada de 2 é igual a 24. E para nós calcularmos o valor do L, este raiz quadrada de 2 vai passar dividindo para o outro membro da igualdade. Então, teríamos que o L é igual a 24 dividido pela raiz quadrada de 2. Gente, a gente consegue deixar essa resposta um pouquinho melhor, certo? A gente pode racionalizar isto. Racionalizar é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração pela raiz que nós temos ali embaixo. Então, eu vou multiplicar os dois valores pela raiz quadrada de 2. Quando nós fazemos isso, o termo de cima vai ficar 24 vezes raiz quadrada de 2. E embaixo nós temos raiz quadrada de 2 ao quadrado, ou raiz quadrada de 4. O que, por sua prática, vai ser 2. Então, nós temos que o lado vai ser 24 vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 2. O que ainda podemos escrever, então, como 12 vezes a raiz quadrada de 2 centímetros. Gente, este é o lado do nosso quadrado, certo? Este é o lado do nosso quadrado. Para a gente calcular o apótema, tem duas maneiras. Eu vou mostrar aqui a primeira, que é uma forma mais difícil, depois eu mostro uma outra que é ainda mais fácil, tá? Então, gente, a primeira parte que a gente poderia pensar agora é nesse triângulo aqui embaixo, ó. Esse é um triângulo retângulo, vocês concordam comigo? O R é a hipotenusa, o A é um cateto, que é o apótema, e aqui embaixo nós temos o quê? A metade do lado do quadrado. Certo? A metade do lado deste quadrado. Então, a gente pode aplicar, para calcular o apótema, o teorema de Pitágoras. R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado, que é o apótema, mais lado sobre 2 ao quadrado também. Tudo bem? E eu vou substituir.
o quê? O R, afinal de contas, a gente sabe que o raio vale 12, e o lado, afinal de contas, o lado vale 12 vezes a raiz quadrada de 2. Então, quando eu substituo esses valores, eu consigo resolver isso daqui. 12 ao quadrado é 144, e 12 dividido por 2 é 6 vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Tudo bem? Aqui nós temos esses dois valores multiplicando ao quadrado. Então, eu vou elevar o primeiro membro ao quadrado e eu vou elevar o segundo membro ao quadrado. Então, nós ficamos com 6 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente cancela, sobra apenas 2. Tudo bem? Então, 144 é igual a ao quadrado mais 36 vezes 2. A ao quadrado mais 72 corresponde, então, a 144. Para a gente calcular o a ao quadrado, o 72 vai passar negativo para o outro lado. Então, nós teremos a ao quadrado igual a 144 menos 72. A ao quadrado será, então, a 72. Para a gente calcular o valor do o será a raiz quadrada de 72. Gente, estou considerando apenas o valor positivo, certo? Porque o apótema não pode ser negativo. E esse raiz quadrada de 72, a gente consegue simplificar isso um pouco. Afinal de contas, o 72 nada mais é do que 36 vezes 2, certo? E a raiz quadrada de 36 vale 6. Então, o apótema vale 6 raiz de 2. Gente, esse é o jeito mais difícil para a gente calcular o apótema. Tinha uma forma mais fácil. Olha só, esse daqui é o lado, certo? Esse é o lado do quadrado. E a gente calculou que o lado valia 12 raiz de 2. Aqui temos o apótema. Se vocês repararem, o apótema é a metade do tamanho do lado do quadrado, certo? O apótema, que é esse pedacinho aqui, ó, vale metade da altura do quadrado. Então, se o lado vale 12 raiz de 2, a sua metade vai ser quanto? 6 raiz de 2. Então, a gente já conseguiria calcular o apótema, gente, sabendo o lado, porque o apótema será a metade do comprimento deste lado. Então, a gente também conseguiria fazer isso, e assim a gente poderia ter evitado todos estes cálculos aqui. Mas também a gente prova que a resposta está certa, certo? E isso daqui é essa expressão que a gente usa para calcular uma fórmula para encontrar o apótema também. Ok? Gente, terminamos para o quadrado então. O lado é 12 raiz de 2 e o apótema é 6 raiz de 2. Vamos avançar para o último caso ali, que nós tínhamos o triângulo equilátero. Novamente, gente, triângulo equilátero inscrito na circunferência. Temos aqui o lado do triângulo. Temos novamente o apótema, certo? E nós temos o raio da circunferência. Aqui tem que ter uma coisa interessante, gente. Primeiro, vamos calcular o apótema desse triângulo, certo? O apótema é este segmento aqui, esse A aqui, que agora eu coloquei em preto. Uma propriedade importante, gente, é que o apótema do triângulo retângulo, ele corresponde a 1/3 do comprimento da altura. Então, se eu pego a altura do triângulo retângulo aqui, essa altura, gente, ela corresponde a 3 vezes o valor do apótema, certo? Por quê? Eu tenho A, e aqui em cima, esse segmento que acaba tendo aqui em cima é o dobro de A. Então, ele acaba sendo 2 vezes o valor do apótema. Ele acaba ficando o dobro, certo? Isso é uma propriedade, sempre vai acontecer com o triângulo retângulo. Então, se esse pedacinho vale A e a parte de cima é o dobro, que é 2A, então a altura desse triângulo eu posso escrevê-la como sendo 2A mais A, que é 3A, certo? Então, o triângulo retângulo teria a altura valendo 3A. Só que antes disso, o que a gente pode pensar aqui? Ó? 2A é esse pedaço, certo? Esse 2A, gente, é na prática o raio da circunferência, certo? Aqui temos o centro da circunferência e esse pedaço aqui é o raio, que corresponde, na verdade, a esse mesmo segmento aqui, onde a gente teria um triângulo isósceles aqui. Então, se 2A, na verdade, é o raio da circunferência, 2 vezes o apótema é igual ao raio, e o raio nós sabemos que vale 12, isto significa que o apótema desse triângulo vai ser quanto? 12 dividido por 2, que é equivalente a 6 centímetros. Assim, então, também calculamos o valor do apótema.
o apótema, então, vale 6 centímetros. A metade do raio. Tudo bem, gente? Prosseguindo, então, temos que calcular o lado desse triângulo, desse nosso triângulo equilátero aqui. O que a gente vai usar agora, gente? O lado de um triângulo equilátero, a gente vai usar essa relação que eu forneci antes. Se a altura do triângulo equilátero vale 3A, então aqui a gente tem 2A mais A, certo? Então, 3A é igual à altura do triângulo equilátero. E nós sabemos que a altura do triângulo equilátero é L, o lado do triângulo, vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Isso eu posso igualar a 3A. E como nós também já sabemos o valor da apótema, que vale 6, eu posso agora substituir o A por 6. E aí surge uma equação, então, para nós calcularmos o valor do L, que será o lado do nosso triângulo. Gente, 3 vezes 6 é 18, que é igual a L vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Temos esta equação e temos que achar o valor do L. O 2, que é um termo que está aqui dividindo, ele pode passar multiplicando para o outro lado. Então, ficamos com 18 vezes 2 é igual a L raiz de 3. Dobro de 18, 36 igual a L raiz de 3. Para isolarmos o L, a raiz quadrada de 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, temos 36 dividido pela raiz quadrada de 3. Para nós calcularmos esse L, por final, a gente vai racionalizar de novo, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador pela raiz quadrada de 3. Gente, aqui embaixo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 a gente sabe que vale 3, tudo bem? Então, aqui a gente pode agora resolver. 36 dividido por 3 surge, então, a 12 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros. Gente, então o apótema vale 6 e o lado deste triângulo equilátero vai valer 12 raiz de 3. Terminamos assim, então, a questão de número 4. Tudo bem? Vamos para a última questão de número 5, gente. Essa daqui é uma questão que faz com que nós tenhamos que ter uma noção de representação 3D para calcular essa figura, para calcular o que está sendo pedido aqui. Vamos ler, então, o que está sendo dito. Um monumento é composto de uma coluna cilíndrica de 1,50 m de altura e 2 placas de bronze com gravuras alusivas à inauguração do metrô. A primeira placa está inscrita na base superior da coluna e tem a forma de um triângulo equilátero de 60 centímetros de lado. Gente, é esse triângulo aqui, ó, é o triângulo inscrito na parte superior do cilindro, certo? Então é um triângulo equilátero, os 3 lados têm a mesma medida, 60 centímetros. A segunda placa tem a forma de triângulo isósceles, cujos lados congruentes medem cada um 40 centímetros e cuja base coincide com um dos lados da primeira placa. O segundo triângulo, gente, é esse cara aqui, ó, tá? É esse triângulo que ele está levantado. Então, este lado e este lado aqui são iguais, que medem 40 centímetros. E a base dele é o lado do outro triângulo, que vale 60, certo? Então, nós temos aqui esse triângulo e o triângulo inscrito e esse triângulo levantado aí na diagonal. O artista plástico responsável pela construção do monumento criou um diedro. Gente, um diedro é esse ângulo formado entre o plano que contém esses 2 triângulos, certo? Então, é o ângulo formado entre esse triângulo e o outro triângulo. De tal maneira que a projeção ortogonal do vértice V, projeção ortogonal é esse segmento de reta que forma 90 graus, saindo do V até o centro do outro triângulo ali embaixo, tá? A projeção ortogonal do vértice V da segunda é o circuncentro O da primeira. Gente, o circuncentro aqui é a intersecção das mediatrizes, aquilo que a gente viu antes, tá? Nessas condições, então, a altura total do monumento é em centímetros igual a quanto? Ó, temos que calcular primeiro quanto que vale esse H aqui, ok? Vamos aumentar um pouquinho essa figura para ficar mais fácil da gente entender o que nós temos para fazer aqui. Primeiro de tudo, a gente tem que calcular quanto que vale esse segmento que mede H. Mas, a princípio, não tem muito o que fazer, vamos pegar os dados do problema, certo? Foi dito que este triângulo aqui
é um triângulo equilátero, um triângulo com 3 lados de mesma medida. Então, sabemos que cada lado vai valer 60 centímetros. Tudo bem? Gente, nesse triângulo aqui, a gente consegue identificar o apótema dele, certo? Por exemplo, aqui nós teríamos o centro da figura e o apótema ele acaba saindo do centro geométrico até um dos lados e ele forma 90 graus. Tudo bem? Então aqui nós temos o apótema. Se a gente continuar pela mesma ideia de antes, esse segmento aqui que vem depois, ele vai ser o dobro do apótema, certo? O dobro do apótema. Então, 2A mais A, que é o apótema mais o seu dobro, vai corresponder novamente à altura do triângulo equilátero contido ali dentro. Então, a gente pode escrever que 3 vezes o apótema é igual à altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, a gente sabe que é L raiz de 3 dividido por 2. Quem que é o L? O L é o lado do triângulo. Como esse triângulo ele tem lado medindo 60 centímetros, nós iremos substituir o L por 60 centímetros, certo? Então, nós vamos ficar com o quê? 3A é igual a 60 dividido por 2, que vai valer 30 vezes raiz quadrada de 3. E para nós calcularmos o A, esse 3 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, sabemos que 30 dividido por 3 é igual a 10 vezes a raiz quadrada de 3. Então, este é o valor do apótema. De posse do apótema, gente, agora a gente consegue calcular algumas outras coisinhas deste triângulo. Primeiro, vamos analisar o seguinte. Pensem um pouquinho neste triângulo aqui, gente. Ele é um triângulo retângulo, certo? Que um dos lados dele mede 2A, ok? Este lado aqui é a altura, que é esse H que nós queremos calcular, mede H. Então, aqui, ó, H, aqui mede 2A. E este lado aqui, que é a hipotenusa dele, mede quanto? Ela vai medir 40 centímetros, que é o lado do triângulo isósceles que nós tínhamos antes, correto? Então, por ser um triângulo retângulo, nós novamente podemos aplicar nesse triângulo aqui o teorema de Pitágoras. Por quê? O que vai acontecer? A hipotenusa é 40. Então, 40 ao quadrado é igual a este cateto, que vale h ao quadrado, mais este outro cateto aqui, que mede 2a, também ao quadrado. Tudo bem? 40 ao quadrado sabemos que vale 1.600, 40 vezes 40, e 2a ao quadrado é equivalente a 4a ao quadrado. O que a gente vai fazer agora, gente? Esse a é o apótema, e o apótema a gente sabe que vale 10 raiz de 3. Então eu vou substituir ali, só que vai ficar todo o 10 raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? De novo, vai ser o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, 10 ao quadrado vai valer 100. E a raiz quadrada de 3 ao quadrado, cancela a raiz ao quadrado, sobra apenas 3. Gente, isso daqui tudo está multiplicando, então podemos multiplicar esses três valores. 4 vezes 100, 400, vezes 3, 1.200. Então, para nós calcularmos o h ao quadrado, o 1.200 passará negativo para o outro lado. 1.600 menos 1.200, temos então 400 igual a h ao quadrado. Para a gente calcular o h, vai ser a raiz quadrada de 400, o que vai valer, por sua vez, 20. Então, calculamos que a altura, esse h aqui, certo? Vale 20 centímetros. A questão queria saber qual era a altura total desse nosso monumento, gente. A altura total vai envolver 1,50 m do cilindro, mais esse h aqui, que vale 20 centímetros, certo? Então, como a resposta lá das alternativas estava em centímetros, então 1,50 m vai ser o quê? 150 centímetros mais 20 centímetros. O que, por sua vez, então, teremos uma resposta de 170 centímetros, que era, no caso, a letra C daquela questão. Gente, resolvemos também. Espero que vocês tenham entendido. Terminamos assim esta aula. Nos vemos em um outro momento, beleza? Um grande abraço. Até mais.